Olha, a paz do Senhor, seja bem-vindo à aula de exegese bíblica. Eu sou o professor Wilson Amaral. Eu me formei em teologia no Instituto Teológico das Assembleias de Deus. Estudei teologia há aproximadamente 4 anos. Depois fiz 3 anos de mestrado na Faculdade de Integração Teológica. Tenho uma pós-graduação em interpretação bíblica pelo Seminário Batista Livre e tenho cursos de grego e hebraico bíblico. Dou aulas de interpretação bíblica já há um bom tempo. Sou coordenador acadêmico no Seminário Batista Livre e eu gostaria então de poder ministrar a disciplina de exegese bíblica. Vamos caminhando. Inicialmente vamos começar pela definição da exegese. Vamos considerar aqui os fundamentos teóricos da exegese bíblica. Isso é fundamental, que o pressuposto epistemológico geralmente rege o fundamento das ciências, do saber. E normalmente é sempre viável epistemologicamente a gente seguir o aspecto da origem da palavra. O conceito teórico da palavra nos direciona, nos guia todas as vezes que a gente se propõe a estudar um determinado assunto. Vamos começar com a definição de exegese. Você tem aí a palavra exgeomai. Isso aparece no texto de João capítulo 1, versículo 18, o verbo grego exgeomai. Na verdade, a expressão que aparece em kataiohanes, em João capítulo 1, verso 18, é exgesato, que significa literalmente manifestar. Ou seja, Jesus é a exegese de Deus. Jesus é a revelação, a manifestação, a explicação exegética do Pai. Quando você olha para o substantivo grego, você tem exgese ou exegesis, que basicamente compreende narrativa, explicação, interpretação, comunicação, tradução. São todos os significados basicamente possíveis quando a gente se propõe a estudar exegese bíblica. Nos escritos clássicos, quando você recua, visto que existe uma abordagem que nós em linguística chamamos de abordagem diacrônica, que considera a evolução histórica da palavra. Ou seja, ela se propõe a buscar o significado da palavra dentro do seu aspecto histórico. E quando a gente estuda o conceito exegese nos escritos clássicos da Grécia Antiga, a gente vê justamente possíveis significados que envolvem liderar, governar. Quando nós falamos do período clássico, você sabe que o grego clássico vai de 900 a.C. até o ano 330 a.C., quando oficialmente o grego clássico é substituído pelo grego koiné, que é justamente o grego em que o Novo Testamento foi escrito. Caminhando, você tem a definição geral de exegese. Exegese é basicamente uma tarefa árdua, tá vendo? Que envolve a interpretação de um texto ou de uma palavra. Aplica-se no campo da Bíblia, aplica-se no campo da gramática, aplica-se no campo das leis. Quando a gente estuda a interpretação bíblica, ou especificamente hermenêutica, a gente sabe que a palavra hermenêutica, ela vem justamente do verbo grego hermeneuo, que significa interpretar, que aparece em textos da Septuaginta, como Daniel capítulo 5, versículo 16, e o substantivo grego hermeneia, que traduz-se como interpretação, comunicação, tradução, em textos como Lucas 24, versículo 27, em textos como 1
Coríntios capítulo 12, versículo 10, e aqui eu gostaria de ler, tá? Vamos lá conferir. 1 Coríntios 10, 12, versículo 10 diz, lendo aqui a última parte do versículo, a interpretação das línguas. A expressão interpretação no grego é hermeneia, que é justamente interpretação. E se você pegar 1 Coríntios 14, versículo 26, diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aqui é hermeneia, no texto grego. Então, é fundamental você perceber isso, tá? E dentro da ciência da interpretação, você tem vários tipos de hermenêutica. Você tem a hermenêutica filológica, que trabalha na interpretação dos textos linguísticos, a hermenêutica jurídica, que é a interpretação aplicada aos textos do direito. Você tem hermenêutica filosófica, que aplica-se na interpretação dos textos filosóficos, e você tem a hermenêutica bíblica, que aplica-se na interpretação dos textos bíblicos. Então, isso é extremamente fundamental. Essa é a área de estudo que a gente normalmente foca dentro da teologia. Dentro da hermenêutica, nós temos então um conceito exegese. Exegese, de acordo com dois estudiosos, D.A. Carson e o Gordon Free, D.A. Carson, em tese, ele diferencia exegese da hermenêutica. A hermenêutica seria a ciência teórica que estabelece princípios, métodos de interpretação, ao passo que exegese se constitui na aplicação prática dos métodos, princípios teóricos da hermenêutica. Já a abordagem do Gordon Free, ele entende que exegese e hermenêutica seriam conceitos sinonímicos, tá? Então existem essas duas abordagens. Bom, vamos aqui considerar a definição da disciplina de exegese do ponto de vista teológico técnico. Exegese é a ciência baseada em certos princípios hermenêuticos necessários para interpretar corretamente o significado do texto bíblico. Atenção! A exegese bíblica trabalha com princípios gramaticais de interpretação, princípios teológicos de interpretação, princípios históricos de interpretação. A exegese bíblica trabalha também com métodos de interpretação, método histórico-gramatical, método histórico-crítico, método alegórico, método canônico-teológico, tá? Método literal, que se desenvolve na patrística, e a gente vai ver isso. E você tem a chamada hermenêutica subjetiva, tá? Que no livro do Kevin Van Hunsen há um significado no texto bíblico, ele trabalha justamente teorias de interpretação, e você vai deparar-se com a abordagem do Jacques Derrida, que seria um dos principais defensores do desconstrucionismo na interpretação. Você também vai deparar-se com Ferdinand Saussure, que defendem que o texto, quando lido, ele, o significado não é determinado pelo autor, mas é determinado pelo leitor. Então, isso nós chamamos de hermenêutica subjetiva. Bom, caminhando, exegese bíblica é a arte porque envolve, é claro, a técnica da aplicação de princípios hermenêuticos. A exegese em tese, ela se constitui de forma aplicada na aplicação dos princípios da hermenêutica. Então, aqui nós temos a base conceitual da definição de exegese bíblica. Vamos caminhando ainda, a gente vai assim
adentrando em questões mais técnicas, vamos olhar para a definição da exegese, mas, é claro, mas uma definição para solidificar a nossa abordagem inicial. A palavra exegese vem do grego exeges, que significa explicação ou interpretação. Em termos técnicos, exegese é análise cuidadosa, e o Charles Haddon Spurgeon, ele considera bastante essa definição de exegese como análise cuidadosa, metódica de um texto bíblico para descobrir seu significado original. Exegese, por essência, quer descobrir o significado do texto bíblico através dos métodos como histórico gramatical, histórico crítico, método filológico, tá? Então, a exegese bíblica, por essência, ela visa descobrir o sentido básico do texto bíblico. Você já ouviu aquela famosa lei de interpretação gramatical que diz: o texto quis dizer o que o seu autor quis dizer. Ou seja, o sentido do texto é determinado pela intenção autoral. Estudando a intenção do autor, a gente consegue achar aquilo que é o significado do texto bíblico, tá? Ok, exegese descobriu o que o texto queria dizer aos seus primeiros leitores antes de perguntar o que ele diz a nós hoje. Então, isso é extremamente fundamental. Analisar primeiro o texto dentro do seu contexto político, geográfico, teológico, cultural é fundamental na tarefa exegética. F. Bruce, ele diz o seguinte: exegese é o processo de extrair do texto o seu significado original, levando em conta o contexto histórico, cultural e linguístico no qual foi escrito. E aqui você encontra essa definição no seu livro Desenvolvimento dos Temas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá? Que foi aí dado provavelmente entre os do século XX. Tá? Vamos lá ver outra definição do Gordon Free. Tá? Gordon Free e o Douglas Stewart, eles definem da seguinte forma: a exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o seu significado original pretendido pelo autor. E aqui vocês encontram no livro Como Ler a Bíblia com todo o seu valor, tá? Já o Walter Kaiser Jr., ele passa a seguinte definição de exegese. Exegese é a ciência e a arte de interpretação dos textos bíblicos que busca essencialmente compreender o que o autor original quis comunicar ao público original. Preste atenção nessas definições. Porque eu disse que a base essencial da exegese bíblica é descobrir o significado do texto bíblico. Essa é a essência principal da exegese. Aqui vamos tentar olhar para o lugar da exegese dentro do estudo da teologia. Qual é o lugar da exegese dentro do estudo teológico? Bom, quando nós olhamos para a disciplina exegética, tá? A disciplina da exegese bíblica, você vai ver a correlação da exegese bíblica em relação às outras disciplinas. A exegese bíblica está intrinsecamente interligada à crítica textual. O que é crítica textual? Crítica textual, dentro do estudo acadêmico, também tem sido conhecido como baixa crítica. Baixa crítica é manuscritologia, é o estudo dos manuscritos. O objetivo principal da crítica textual é determinar qual é a leitura mais exata possível do texto original. A crítica textual, ela trabalha, tá?
ela trabalha com conceitos como variantes textuais, códex. Você tem aí o Códex Vaticano, Sinaítico, Códex Alepo do Antigo Testamento, Códex de Leningrado, Códex do Beza, tá? Que mais aí do sexto a sétimo século, né? Então, em contraste com a alta crítica, tá? A alta crítica ela lida com uma das abordagens do método histórico crítico que considera a questão da autoria dentro do texto bíblico. A crítica textual, então, é fundamental dentro do estudo da exegese bíblica, ou seja, a exegese bíblica trabalha em conexão com a crítica textual. Crítica literária é o quê? Crítica literária, em tese, compreende crítica da forma, crítica da redação e crítica das fontes. A crítica da forma, ela lida especificamente com a questão dos gêneros literários. Crítica da redação estuda as principais tradições teológicas que influenciaram no processo da composição do texto bíblico que hoje chegou em nossas mãos. A crítica das fontes lida especificamente com a autoria. Você já ouviu falar da hipótese documentária que foi proposta por Jean Astrup em 1753 e o chamado aí o Julius Windhausen, que sistematizou e estruturou o chamado a teoria da hipótese documentária, que também é conhecida como crítica das fontes. Ela diz, exemplo, que Moisés não escreveu o Pentateuco, que o Pentateuco teria 4 fontes autorais: a fonte eloísta, a fonte javista, a fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. Bom, depois nós temos também a hermenêutica bíblica, que por coincidência, a exegese bíblica vem justamente da hermenêutica. Ela nasce da hermenêutica. Luiz Berkhoff, no seu livro Princípios de Interpretação Bíblica, divide a hermenêutica em 2 principais partes. A hermenêutica geral compreende, tá? A análise geral, tá? Análise geral da interpretação dos textos bíblicos, ao passo que a hermenêutica específica compreende a análise aplicada, questões assim mais específicas de gêneros literários, de textos bíblicos. E isso, na minha avaliação, compreende muito bem aquilo que nós chamamos de exegese. Teologia histórica, ela trabalha em conexão com a exegese bíblica, visto que a exegese bíblica olha para como as muitas tradições dentro da história da igreja interpretam determinados textos bíblicos. Então, a exegese bíblica considera esse aspecto. E a teologia bíblica, visto que a base fundamental da exegese é justamente a teologia bíblica, a exegese se propõe a olhar para os textos da teologia bíblica para interpretá-los. A teologia sistemática também é fundamental, visto que as grandes doutrinas, para serem sistematizadas e estruturadas, elas passam por esse processo de análise exegética. E você tem, por fim, a teologia pastoral, o texto que é devidamente analisado na sua forma final, ela deve ser aplicada à experiência, à fé, ao dia a dia. Então, esse detalhe é extremamente significativo. Estamos juntos até aqui? Bom, então, vamos lá para o objetivo da exegese. Você se lembra da definição que a gente destacou de que exegese é o estudo que se propõe a determinar o significado pretendido pelo autor bíblico? Tá? Grave isso. Então, quais são os principais objetivos da exegese? Compreender o sentido original do texto. A exegese quer saber quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo
aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Qual era a intenção do apóstolo Paulo ao escrever esse texto bíblico? Tá? Então, a exegese bíblica busca investigar isso. Investigar o significado que o texto bíblico tinha para os seus primeiros ouvintes ou leitores, considerando o contexto histórico, cultural, linguístico da época em que foi escrito. Isso é fundamental, meu amado. A segunda meta, objetivo da teologia é interpretar de forma correta e responsável. Exegese bíblica envolve responsabilidade. O texto que você vai interpretar, ela por fim acaba sendo apologeticamente defendido, tá? Acaba sendo apologeticamente defendido. E imagina se você não tiver uma responsabilidade na análise e na interpretação do texto bíblico, o que é que isso pode gerar? Isso pode gerar uma interpretação equivocada. Por isso, a exegese bíblica envolve séria responsabilidade. Evitar interpretações subjetivas ou distorcidas utilizando métodos científicos e critérios objetivos para chegar ao entendimento mais próximo possível do texto original ou do significado original, tá? Exegese trabalha com métodos técnicos estruturados, sérios, bem elaborados. Então, exegese não se trabalha de qualquer forma. Exegese você não pega texto daqui e faz da forma como você quer. Não. Tem uma logicidade, tem uma ordem, tem um padrão a ser seguido. Tá? E você tem aqui o terceiro objetivo, que é analisar o texto em seu contexto literário. Exegese bíblica, no processo de interpretação, considera os tipos de gênero literário. Gênero literário é o tipo de texto. É narrativa, é profecia, é poesia, é parábola. Então, gênero literário lida justamente com isso. E a exegese se propõe a determinar, tá, o significado do texto bíblico considerando os gêneros literários. Vamos caminhando. Em quarto lugar, estudar os elementos históricos e culturais. Exemplo, quando a gente analisa o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 75, diz, Mateus 26, 75 diz, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 3 vezes me negarás. Bom, o que significa a expressão antes que o galo cante dentro do contexto bíblico do Evangelho de Mateus? Exegese bíblica, considerando e se valendo aqui dos elementos históricos culturais, primeiro, analisa dentro da tradição judaica, segundo o Talmud Bavli, que era extremamente proibido que os sacerdotes criassem animais em Jerusalém. E isso descarta, então, perdão, estou a me referir aqui à criação de galos. Isso. Os sacerdotes estavam expressamente proibidos de criar galos, porque, segundo a lei judaica, galo era considerado um animal imundo. Esse fator tradição judaica que está dentro do contexto histórico-cultural descarta a possibilidade de o canto do galo aqui ser um canto de uma ave literal. O segundo fator é o fator intertextual. Quando nós analisamos Marcos capítulo 13, versículo 35 diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Preste atenção na terceira vigília, cantar do galo.
Isso é extremamente fundamental, porque parece indicar que dentro desse contexto, Cantar do Galo refere-se à terceira vigília dentro do contexto romano, a um contexto histórico. O terceiro argumento, além da tradição judaica, além do fator intertextual, existe aqui um outro ponto muito forte que vem tecnicamente da, do fator histórico. Dentro da história romana, quando se chegava à fase da troca de turno de soldados romanos, eles tocavam uma trombeta. E esse tocar da trombeta era conhecida como canto do galo, a expressão latina galicínio. Tá? A expressão latina galicínio. E você, na medida em que a gente tiver a estudar exegese bíblica, na medida em que a gente tiver a estudar exegese bíblica, a gente vai fazer análise de muitos textos bíblicos aqui. O quinto ponto é avaliar a transmissão textual. A exegese, especialmente aliada à crítica textual, o que é transmissão textual? Transmissão textual, dentro da crítica textual, estuda-se a história do texto do Novo Testamento, estuda-se durante esse processo em que o Novo Testamento foi escrito, tá? Então, esse processo em que o Novo Testamento foi escrito é um processo em que o Novo Testamento foi escrito à mão, a imprensa foi inventada apenas no ano de 1455 por Gunnar Johann Gutenberg. Implica dizer que o Novo Testamento era copiado à mão. E você sabe que esse processo de copiar à mão, você pode cometer erro por descuido, você pode confundir palavras, existem vários fatores. Tá? Então, e a exegese bíblica, ela considera esse aspecto. Por quê? Porque existem determinados textos bíblicos onde nós temos variantes textuais. O que são variantes textuais? Variantes textuais é basicamente leituras possíveis de um determinado texto bíblico. Exemplo, se você pegar 1 Timóteo 3,16, primeiras, não segunda, veio em algumas traduções, dizem assim, aquele que se manifestou. Em outras traduções, traduzem Deus se manifestou. Você viu? Uma diz Deus se manifestou em carne, outra diz aquele que se manifestou em carne. Temos dois tipos de leituras diferentes. Isso nós chamamos de variantes textuais, tá? Aqui a sexta é aplicar a mensagem bíblica à realidade atual. Então, um dos principais objetivos da exegese bíblica é justamente aplicar efetivamente a palavra de Deus à nossa realidade, o nosso dia a dia, tá? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, isso é fundamental e a exegese bíblica ela se propõe a estudar e analisar esses aspectos. Ok. Bom, nós vamos sequenciar, mas eu gostaria de dizer que as áreas de estudo exegético vai ser a parte 2 da nossa aula, tá? Bom.